O Pix será taxado em 2026? Essa é uma pergunta que eu escuto bastante, não só presencialmente, mas nas minhas redes sociais. Inclusive, eu tenho um vídeo em outra plataforma, né, que já viralizou, eu falando sobre esse assunto. Inclusive, tem muitos empresários que já estão tomando a decisão de não aceitar mais Pix, né, na sua empresa. Mas o que que isso pode ocasionar de forma estratégica? Eu expliquei nesse vídeo. Se você quiser, tá lá no Instagram. Eu vou colocar aqui também no link da descrição desse vídeo, certo? Mas vamos entender mais um pouquinho sobre essa questão da taxação do Pix. Nós já sabemos que nós temos um governo que realmente quer asfixiar o empresário. De qualquer forma, ele quer arrancar dinheiro de todas as formas. Nós pagamos dinheiro, imposto para tudo, certo? Mas vamos tentar o máximo possível, de forma isenta, fazer a explicação desse assunto para que não fique dúvida para você e para que você entenda o que está acontecendo. Muitas pessoas se aproveitam do assunto porque é um assunto polêmico e acaba fazendo algo aí só para poder ganhar like, curtida, viralizar, certo? E eu quero aqui, como eu sou contador, sou consultor empresarial, eu quero aqui trazer uma informação para você. Não tem um lado político nesse sentido aqui. Eu quero a letra da lei e eu vou te explicar o que foi que aconteceu, certo? O julgamento, se é certo ou errado, fica por sua parte. Eu já tenho meu julgamento, mas aqui o foco é te educar, te ensinar, te mostrar aquilo que realmente aconteceu. Deixa eu te falar, existe no Brasil, desde 2008, declarações que instituições financeiras são obrigadas a fazer ao fisco, certo? E quem faz essas declarações são contadores. Os contadores dessas instituições são obrigados a enviar essas obrigações, que nós chamamos de obrigação acessória, para o fisco, sob pena de multa e etc. Certo? Então, isso aqui é para que vocês possam entender. Em 2015, o governo, que no caso era a então presidente Dilma, ela fez o seguinte: ela pegou e criou, através da Receita Federal, uma instrução normativa. O número da instrução normativa eu até anotei aqui para a gente não falar números errados. E você pode até pesquisar aí no Google. Você pode colocar no Google que é a Instrução Normativa da Receita Federal 1571 de 2015. Essa instrução normativa da Receita Federal, ela institui uma obrigação chamada financeira, certo? E aqui eu não vou explicar de forma detalhada essa obrigação. Eu só quero te falar o seguinte: nessa instrução normativa ficou regulamentado que todas as instituições financeiras eram obrigadas a enviar as informações para a Receita Federal, certo? De transações financeiras. Tem algumas regras, certo? Mas as instituições financeiras eram obrigadas a fazer isso, ok? E elas deveriam fazer isso quando? Quando o valor global, né, de transação, aliás, não de transição, o valor global da transação para a pessoa física superasse a R$ 2.000 e para a pessoa jurídica superasse a R$ 6.000. Essa é a regra, certo? Você tem uma conta no banco, fez um movimento, o valor global passou de R$ 2.000, você é pessoa física, o banco tinha a obrigação de informar essa movimentação para a Receita Federal. Na pessoa jurídica, 6.000 já tinha a obrigação de informar para a Receita Federal, ok? Isso aqui é um ponto, isso aqui é a regra, e era o que era feito. Só para você ter uma prova disso, se você já declarou imposto de renda na sua vida, quando você entra lá no Gov, quando você baixa o programa de imposto de renda, o que você vai ver lá? Você vai ter duas opções. Ou você vai fazer a declaração do zero, lá declarar da forma como você imagina, ou você pode ou escolher a opção pré-preenchida. Quando você escolhe a opção pré-preenchida, o que vai acontecer? Todas as informações de todos os bancos que você tiver já vai estar lá. Incrível, né? Porque a Receita Federal já tem essa informação. O que a Receita Federal quer quando pede para você declarar? É só para confirmar os dados. E aí ela tem as informações para poder cruzar e buscar aquilo que ela acha que é inconsistente, buscar aquilo que ela acha que não está realmente batendo, a conta não está fechando, aí ela vai mandar uma cartinha para você, vai pedir explicação e etc. Ok? Mas você já pode observar que na pré-preenchida já tem essas informações. Se você, por exemplo, fez
tem lá R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 1, R$ 10 na conta, no saldo. Quando você escolhe a pré-preenchida, aquela informação do banco já está lá, porque o banco já passou essa informação para a Receita Federal, certo? Então, o que que mudou? Mudou foi o seguinte: em 2024, a Receita Federal fez uma instrução normativa para mudar algumas regras dessa instrução normativa de 2015. Então, o que que ela fez? Ela não mudou quase nada. A única mudança, que foi o que pegou bastante, é que as fintechs, e nós sabemos que ali a partir de 2018, 19, 20, cresceu muito o número de fintechs e meio de pagamento. Então, assim, cara, a gente tem tanta opção de meio de pagamento de fintech. Eu achei maravilhoso, nós achamos maravilhoso e tal. E aí a Receita Federal, ela, na instrução normativa de 2015, eles não tinham, certo, a obrigação de informar as fintechs e os meios de pagamento. Não tinha a obrigação de informar. Então, em 2024, a Receita Federal fez uma instrução normativa para começar a valer no 1º de janeiro de 2025, certo? Que era uma instrução normativa que obrigava as fintechs e os meios de pagamentos a se enquadrar na mesma regra dos bancos tradicionais. Beleza? Ficou claro isso aqui para vocês? Tá. E por que que essa instrução normativa não foi para frente? O deputado Nicolas fez um vídeo, esse vídeo viralizou, milhões de visualizações. Pessoas começaram a falar muito sobre essa questão e o governo recuou e revogou essa instrução normativa, certo? Essa instrução normativa, além de obrigar as fintechs e os meios de pagamento a passar a informação para o fisco, o que que ia mudar também? Ia mudar o limite, né? Antes era 2.000, ia para a pessoa física, ia passar para 5.000 pessoa física. Antes era 6.000 pessoas jurídicas, ia passar para 15.000 pessoas jurídicas. Essas eram as mudanças que iriam acontecer. Beleza, então o governo recuou, mas é claro, com esse governo aí que tem a sanha, a vontade de pegar mais imposto, é claro que eles não iam perder a oportunidade. Eles são muito bons de narrativa. O que foi que aconteceu? Aconteceu uma operação chamada Operação Carbono, onde eles desmantelaram, né? Não sei se realmente aconteceu, mas eles desmantelaram aí, de acordo com as falas deles, um esquema de lavagem de dinheiro, beleza? Então nós sabemos que lavagem de dinheiro é crime e isso deve ser realmente punido. Todo mundo aqui concorda com isso. Nós sabemos que ocultação de patrimônio também é crime e etc, etc. Isso aqui é um ponto pacífico. Mas o governo pegou essa operação e criou a narrativa para poder voltar àquela instrução normativa lá de 2024. É claro que não é a mesma, porque como foi revogada aquela, tem que criar uma nova. Só que a numeração, a identificação da instrução normativa é nova, mas o texto é praticamente aquilo que estava que foi revogada no início do ano de 2025, certo? Então, o que que acontece? Agora, né, em agosto de 2025, foi feita uma nova instrução normativa pela Receita Federal, fazendo com que as fintechs e os meios de pagamento sejam obrigados a passar essas informações, certo? E aí, cara, o que que acontece? De novo surgiu a onda, né? Porque o deputado Nicolas, que ele sempre tenta fazer isso pelo povo, né? Porque o governo não vai aumentando o controle sobre o povo. Então, na justificativa de combater o crime organizado, o governo, na verdade, ele está querendo a informação de todo o Brasil, certo? Essa aqui é uma opinião pessoal, não é uma opinião técnica, né? Então, assim, na minha visão, eles, na justificativa de quererem combater o crime organizado, isso é louvável, tem que combater o crime organizado mesmo. O crime organizado tem que pagar por tudo que faz, certo? Mas é aí que é que acontece, né? Baseado nessa justificativa, nessa narrativa, voltou novamente essa instrução normativa. E agora, cara, você é empresário, você é empreendedor, você passa cartão de crédito, né? Você recebe Pix, o que que vai acontecer? Você precisa estar muito atento em relação a isso. Eu tenho vários clientes e eu falo para os meus clientes o seguinte, cara: vendeu faz nota, vendeu faz nota, vendeu faz nota. Vamos trabalhar certinho, que é melhor a gente trabalhar certinho e não ter problema, né, com a Receita Federal do que ter problema. Só para vocês terem noção, agora, algumas pessoas me procuraram, porque sempre quando tem problemas, eles me procuram, infelizmente ou felizmente, né, porque a gente vai ter a oportunidade de instruir e também de ganhar por isso.
Então, algumas pessoas me procuraram agora, por quê? Porque pegaram uma multa muito grande, né, da Receita. E aí a gente vai verificar a multa é o quê? Foi passado, né, valores no Pix, no cartão, e não foi gerado nota fiscal. E uma das pessoas que me procuraram foi informações de 2023. Aí eu te pergunto, Vando, se essa norma vai valer agora, por que que a Receita Federal sabia a movimentação financeira dessa empresa em 2023? Tá vendo, gente? Porque já existia a norma desde 2015. A única diferença é que essa norma não exigia, não obrigava fintechs e meio de pagamento. Essa nova norma vai obrigar, ou seja, vai ampliar o controle do governo, mas o governo já tinha um certo controle sobre as movimentações que aconteciam na empresa. Por quê? Porque os bancos eram obrigados a enviar para a Receita Federal a informação. Eu falo isso desde 2015. Desde 2021, quando eu comecei a ministrar aula, eu falava para os meus alunos, gente, a Receita Federal sabe o quanto vocês movimentam. E eles falam assim, professor, mas por que tem gente que está no meio e fatura 300 mil por ano e nunca foi pego? Calma, galera, porque a Receita Federal ela não tem um efetivo suficiente para fiscalizar de forma eficiente o Brasil todo. Só que agora tem um porém, agora nós temos inteligência artificial, tecnologia, fica muito fácil de cruzar. Por quê? Cruzar os dados. Por quê? Porque a Receita Federal solicita um arquivo específico para o banco. Para o contador do banco mandar essas informações para a Receita Federal tem que ser um arquivo específico. Eles pegam essas informações no arquivo e eles não vão ficar olhando uma por uma, não. Eles botam na inteligência artificial para cruzar os dados e aí eles vão encontrar com mais facilidade e vão ó, bater na sua porta, mandar uma cartinha ou apenas vai gerar uma multa para que você possa pagar e você só vai saber disso quando for notificado. Então, o que que vocês devem fazer em 2026? O Pix, por ser Pix apenas, não será taxado. O que que o governo está fazendo? Ampliando o controle para que ele possa saber o quanto que foi movimentado da tua empresa para comparar com aquilo que você declarou como faturamento, para aí sim, se eles perceberem que tem divergência, te pedir uma explicação. Ei, me explica isso daqui. Se não tiver explicação, multa, entendeu? É assim que eles vão fazer. Sou a favor ou sou contra? Eu sou isento nesse aspecto. O que eu sou é profissional e eu estou ensinando para você o que você deve fazer. Se você não fizer dessa forma, muito cuidado, você vai ter sérios problemas em 2026. E se você chegou até aqui é porque esse vídeo realmente fez sentido para você. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Dá o seu like, comenta aqui também o que você achou dessa mudança do governo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Sabe por quê? Porque aqui eu estou trazendo informações que vão agregar muito na vida de empresários e para a gente poder chegar mais longe, alcançar mais empresários, eu preciso que você faça isso. Dê like, compartilhe e comente. E mais do que isso, se inscreva. Porque todas as vezes que a gente coloca um vídeo aqui, que inclusive são 6 vídeos por semana. Um segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Toda semana, de segunda a sábado, um vídeo novo aqui nesse canal. Então, se você quer alcançar informações que vocês só aprenderiam em cursos, se vocês querem ter acesso a essas informações, vocês estarão aqui inscritos nesse canal. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua empresa e vamos prosperar.